Todos meus. Cada um deles. Ex-alunos, eu digo. Eu já estou realmente não fazer nada de bom, eu estou muito feliz. Vocês leram o título desse vídeo? Então vocês viram o que está de volta aqui ao canal, o quadro Biografia, um dos quadros mais históricos e icônicos do Observatório. E eu fico aqui me perguntando quanto tempo será que os inscritos esperaram por isso? 12 anos de espera! Em Azkaban! Ok, Sirius, muito obrigado. Hoje nós voltamos com estilo. Hoje nós voltamos para falar de um dos personagens mais misteriosos de Harry Potter. Eu estou falando de Horácio Slughorn. Pra quem não se lembra dele, ele foi professor de poções do Harry em Enigma do Príncipe, o 6º livro e filme da série. As biografias voltaram e para isso eu quero que elas continuem, então eu conto com vocês. Vamos bater mais de 10 mil likes nesse vídeo, vamos combinar assim? 10 mil likes, então já arrebenta o like agora mesmo. Na hora que você está me vendo falar isso, então já arrebenta o like, se inscreva no canal no botão vermelho inscrever-se e acesse a playlist com todas as biografias que eu já fiz aqui no canal. E não esqueça de comentar qual você quer que seja o próximo personagem. Agora vamos lá, de uma vez, sem mais demora, para a biografia e para a história de vida, os segredos, curiosidades do passado de Horácio Slughorn. A origem do nome do professor, ele não se chama apenas Horácio Slughorn, ele se chama Horácio Eugene Flaccus Slughorn, é um nome muito extenso. O significado de Horácio vem de um famoso epicurista romano, um poeta, e ele era apaixonado por comida e por socializar com as pessoas. E isso faz muito sentido, porque é justamente o que o Slughorn é. O Eugene, ele vem do grego, significa bem-nascido. O sobrenome Flaccus, ele vem de uma antiga família plebeia romana. E finalizando o seu último nome, também o mais famoso, Slughorn é um termo histórico que significa choro de guerra. É derivado de uma palavra escocesa e também derivado de uma das suas características físicas, já que ele tem um físico grande e ele também é lento. Pelas barbas de Merlin! Não precisava me desfigurar, alvo. Vamos falar um pouco da aparência de Horácio Slughorn. Ele é muito diferente do personagem que é descrito nos livros. Nos livros de Harry Potter ele é descrito como careca, ele é muito gordo e obeso e também ele possui um bigode bem parecido com o de um leão marinho. Essas ilustrações feitas por fãs mostram bem como era para ser o Slughorn dos livros, porém para mim o ator que interpretou ele, o Jim Broadbent, foi tão bom que acabou nem dando para lembrar dessa caracterização do livro. Não tenho o que temer, rapaz. Já alguns dos seus colegas... Bem, vamos dizer que eles não combinam com a prateleira. Pouco nós sabemos sobre a família, sobre o pai e a mãe de Horácio Slughorn. O que a gente sabe é que ele nasceu no dia 28 de abril, por ali entre 1882 a 1913. Nós não sabemos exatamente o ano em que ele nasceu. O que a gente sabe é que ele é mais novo que Alvo Dumbledore. E o Alvo Dumbledore, ele nasceu em 1881. O professor Horácio Slughorn, ele pode ser considerado um bruxo puro sangue. Na época em que ele estudava na escola, ele foi selecionado para a Casa da Sonserina. E ele retornou à escola como professor no ano de 1931. O Slughorn, ele foi um aluno brilhante, ele era muito inteligente e ele fez inclusive amizade, além de todos os amigos que ele sempre amou fazer, ele fez amizade com nascidos trouxas para a infelicidade dos seus pais. Em algum momento ali, depois de terminar os seus estudos, o Slughorn conseguiu uma vaga como professor em Hogwarts de poções. E uma curiosidade sobre esse fato é que ele começou a lecionar bem próximo de quando Dumbledore começou a lecionar também. Embora o Slughorn ele gostasse bastante de lecionar, de dar aula, ele acabou, na época que ele era professor de Hogwarts, deixando isso um pouco em segundo plano, porque ele tinha outras ambições. Ele sempre gostou de fazer amizade com pessoas influentes, com alunos influentes. Nós vimos isso inclusive em Enigma do Príncipe, quando ele fundou aquele famoso clube do Slug. Me conte do seu tio, Belby. Para os que ainda não sabem, o tio de Marcos inventou a poção de acônito. Ele está trabalhando em algo novo? O Clube do Slug, na verdade, é quando ele reunia vários alunos, seja em Enigma do Príncipe, como nós vimos lá em 1996, 97, como também na época que ele começou a ser professor da escola. Ou seja, tanto em Enigma do Príncipe, lá em 1996, 97, tanto lá quando ele começou a ser professor, o Clube do Slug sempre existiu. Ele amava essa coisa de ficar próximo a alunos famosos, alunos com pais famosos, porque ele gostava de se sentir influente. Uma das características mais marcantes da sua carreira em Hogwarts foi que ele se transformou em diretor da Sonserina, um membro muito respeitado dessa casa. Senhor, eu posso perguntar uma coisa? Pergunte, caro rapaz, pergunte.
Agora começa a parte um pouco mais tensa. O Slughorn ele se aposentou de Hogwarts em 1981, a mesma data em que os pais do Harry morreram, o James e a Lily. E tudo isso tem uma explicação que vocês já vão entender. Seus pais lutaram contra ele. Ninguém sobrevivia se ele decidisse matar. Ninguém. Voltando um pouco ao clube do Slug, ele tinha essa mania, como eu falei pra vocês, de estar próximo a alunos influentes. Inclusive ele dava ingressos de partidas de quadribol pra eles e também convites para festas muito famosas. Ele também costumava ignorar alguns alunos que não eram tão influentes, que foi o caso do Arthur Weasley, o pai do Rony, e também com o Rony na época em que eles estavam no seu 6º ano. Você também é bem-vinda, Granger. Vou ficar muito feliz, senhor. Esplêndido. Aguardem minha coruja. É bom ver você, Wallenby. Você acredita que o Slughorn nunca se deu bem com uma aluna em específico da sua casa? Você faz ideia quem estudava com o Slughorn na sua época? Eu estou falando dela, da sapa velha Dolores Umbridge. Isso mesmo, o Slughorn ele estudou com a Umbridge. Imagina você estudar na mesma época dela, Umbridge, socorro! Pra você ver que ela não era apenas chata na época adulta, ela era na época adolescente também. Não haveria luz se não houvesse trevas. E assim é com a magia. Eu mesmo sempre tentei viver com a luz. Sugiro que faça o mesmo. Chegou a hora de falarmos de um dos momentos mais tensos e tristes da vida do professor Horácio Slughorn, que aconteceu por volta dos anos 40. Um dos alunos mais brilhantes dessa época em Hogwarts era o jovem Tom Riddle, que futuramente se transformaria em Lord Voldemort. E um dos maiores erros e arrependimentos da vida do professor Horácio Slughorn foi contar para o jovem Tom Riddle sobre as Horcruxes, cena essa que nós também vimos em Enigma do Príncipe. Vocês lembram muito bem que o Tom Riddle perguntou da possibilidade de dividir a alma em mais de uma parte, ele estava pensando em 7, e o Slughorn meio que concordou, é possível, mas por que você estava pensando em criar 7? Matar uma pessoa já não é ruim o suficiente? Eu não imagino ninguém melhor. Os outros professores, bem, não são como o senhor. Eles podem não me compreender. Quando Lord Voldemort começou a sua ascensão, nunca que o Slughorn ia desconfiar que aquele cara, sem nariz, aquele cara que cada vez estava diferente, estava com uma aparência física diferente, era na verdade aquele brilhante aluno Tom Riddle. O Voldemort voltou para Hogwarts para pedir ao professor Dumbledore o cargo de defesa contra as artes das trevas, só que o Dumbledore, ao ver a aparência do Tom, negou prontamente. E nessa visitinha que o Voldemort fez para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts para pedir um emprego, o Slughorn ainda era professor por lá. E quando ele viu que o Tom Riddle estava na escola para pedir emprego, ele se escondeu no seu escritório. O Slughorn havia ouvido rumores que o Voldemort atingiu a imortalidade, ou seja, ele carregava uma culpa enorme dentro dele por causa de toda aquela conversa das Horcruxes. Horácio ele ficou em Hogwarts durante o período da Primeira Guerra Bruxa, que ele acreditava ser um lugar seguro. E o Slughorn ele permaneceu em Hogwarts por vários anos depois da ascensão do Voldemort. Ele continuou a lecionar estudantes muito talentosos, entre eles Lúcio Malfoy, Severo Snape e uma das suas alunas preferidas de todos os tempos, a mãe do Harry, a Lilian. Quando Lord Voldemort foi derrotado na noite em que os pais do Harry morreram, em 1981, o Slughorn provavelmente era um dos bruxos mais felizes de todos os tempos. Ele demonstrou uma alegria além do necessário. E o Dumbledore começou a desconfiar disso. Isso era 1981. O Dumbledore falou, por que será que ele ficou tão feliz, tão mais feliz que os outros? O Slughorn percebeu essa desconfiança do Dumbledore e pediu demissão. Depois de se aposentar em Hogwarts, o Slughorn decidiu morar na casa dos seus pais falecidos. Ele adorava ler, ele continuou lendo, continuando visitando os seus amigos influentes que ele fez na época da escola, porque o lance do Slughorn, ele não queria ser famoso, ele queria deixar os outros famosos para depois, quando ele fosse mais velho, ele fizesse amizade com esse tipo de gente. Esse era o hobby da vida dele. Uma das coisas, porém, que o Slughorn sentia mais falta era estar em contato com os alunos. Ele sentia muita falta disso, de conhecer novas pessoas, novas histórias, novos alunos. Para ele era terrível ficar longe disso. Em 1991, rumores mais fortes ainda do retorno de Lord Voldemort. E para o Slughorn, eu não sei como ele conseguiu superar essa notícia em Harry Potter e a Pedra Filosofal, tem todo aquele lance do Harry e do Voldemort, e os rumores eles correm rápido. Ele ficou apavorado com a ideia
ideia de alguém descobrir que foi por causa dele que o Lord Voldemort criou as Horcruxes, ou pelo menos entendeu que você podia criar mais de uma. O Horácio ele se sentiu tão culpado, mas tão culpado, que em 1991, durante os acontecimentos de Pedra Filosofal, ele decidiu alterar a sua própria memória. Ele alterou a memória onde ele contou para o jovem Tom Riddle sobre as Horcruxes e nós vimos as duas lembranças em Enigma do Príncipe, tanto a alterada como a verdadeira. Se entendi bem, se chama... Horcrux. Como é que é? Eu não sei nada sobre esse assunto e mesmo que soubesse, eu não lhe diria. Agora saia daqui imediatamente, não quero ouvir você falando disso. A diferença da alterada para a verdadeira é que na alterada ele simplesmente manda o Tom Riddle embora na hora que ele pergunta das Horcruxes. Já a verdadeira, ele conta tudo para ele foi logo abrindo a boca. O Slughorn ele continuou fugindo, continuou se escondendo, até o momento em que Alvo, Dumbledore e Harry Potter vão para um local que ele estava escondido nos acontecimentos de Enigma do Príncipe. O Dumbledore tinha uma missão naquele dia junto com o Harry. Ele precisava que o Slughorn voltasse a lecionar na escola para que o Harry conseguisse convencê-lo a ter a lembrança verdadeira. Porque nessa época o Dumbledore já estava desconfiando das Horcruxes e ele queria apenas uma confirmação a mais. O Dumbledore sabia que, levando o Harry, no momento em que ele fosse pro banheiro lá olhar as revistas de tricô, o Harry ia conversar com o Slughorn ia sentir falta da época em que ele conhecia novos alunos, o Harry fala pra ele da Hermione, conversa da sua mãe, então foi o que bastou para ele voltar à escola. Ele voltou para a escola como professor de poções, o Snape assumiu o cargo de defesa contra as artes das trevas, já que ele ia matar o Dumbledore no final do ano e ele sabia que os professores de defesa contra as artes das trevas não ficam mais de um ano naquela posição. O Slughorn voltava das aulas, voltou com o clube do Slug, com as suas festas, ajudou a salvar o Rony de um envenenamento, mas muitas vezes também ficou bravo com a insistência do Harry em conseguir a lembrança. O Harry conseguiu através do uso da Felix Felicis, a poção da sorte, em uma noite que estava todo mundo bêbado ali, ele se aproveitou, falou da mãe dele, falou da Lilian, senão a minha mãe ia morrer em vão, ele fala isso pro professor, e ele acaba conseguindo a lembrança verdadeira. E eu confesso pra vocês que a história do peixinho Francis, ela me comove até hoje. Você não faz ideia de como ele era já naquela época. Já em maio de 1998, o professor Slughorn ainda era professor da escola, ajudou na batalha de Hogwarts inclusive, e para quem não sabe, uma curiosidade, o professor Slughorn ele continuou lecionando na escola mesmo depois da batalha, e ele só foi se aposentar, de acordo com o Pottermore, em 2016. Inclusive ele ganhou um quadro só dele no Salão Comunal da Sonserina para mostrar todo o respeito e toda a admiração que os alunos e também toda a equipe de Hogwarts tem por ele. O Slughorn sempre será lembrado por esse erro, logicamente, mas eu enxergo ele como um personagem muito complexo e ao mesmo tempo um personagem brilhante. Ele tinha essa mania, lógico, essa ambição de ficar influente com as pessoas, isso é realmente um vício para ele. Ele precisava estar próximo de pessoas com vínculo, pessoas com histórias, pessoas que têm pais e mães bruxos famosos, ele precisava daquilo. Eu não acho o Slughorn um bruxo ruim, eu acho que ele é um exemplo de um bruxo maravilhoso e os alunos da Casa da Sonserina, os fãs de Harry Potter que gostam da Sonserina e todo mundo em Hogwarts tem que se orgulhar de ter tido um cara como ele trabalhando na escola. Nos cinemas, Horácio Slughorn foi interpretado por Jim Broadbent, que esteve na última temporada de Game of Thrones, já ganhou um Oscar, é um renomado ator do cinema britânico e também teatro, e pra mim, na minha opinião, ele interpretou o Slughorn de forma perfeita, mesmo sendo tão diferente da descrição que ele tem nos livros, que era um cara com bigode, lembra? Aquele bigode de leão marinho, então a aparência dele mudou muito, mas ele conseguiu manter o papel exemplar. E essa foi um pouco da vida e a biografia de Horácio Slughorn. Eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu estou gravando esse vídeo aqui, porque pra mim é uma emoção enorme voltar com esse quadro. Então, se você gostou, já deixa o like, mais de 10 mil likes nesse vídeo, arrebenta aqui e também se inscreva no canal. Você pode me seguir nas redes sociais, também mandar sugestões de vídeo, deixe aqui embaixo nos comentários quem vocês querem que seja o próximo personagem. Meu Twitter e Instagram é Thiago Novaes. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, com muitas biografias e muito conteúdo pra vocês. Mal feito feito e tchau!